Olá! Hoje começamos o programa falando de um assunto bastante interessante. Não sei nem se você já ouviu falar dessa palavra, aniquilacionismo. A Bíblia fala em vários textos que aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal, os que não forem salvos serão aniquilados. Agora, como entender essa doutrina do aniquilacionismo? Se compararmos, por exemplo, Hitler e um ladrão de galinha, todos serão aniquilados. E mais, se os perdidos irão morrer por ocasião da volta de Jesus e depois vão ressuscitar para serem aniquilados de uma vez por toda, o porquê de tudo isso? Se já foram mortos por ocasião da volta de Jesus, por que terão que ressuscitar de novo e morrer de novo? Como entender essa doutrina bíblica? Será que existem argumentos contra ela? Se pensarmos que, quem sabe pecado, uns poderão sofrer mais do que o outro, por que todos serão aniquilados? Qual a razão disso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte: essa teoria do aniquilacionismo traz algumas dúvidas para a gente, porque veja bem, se todos serão aniquilados por ocasião da segunda volta de Cristo, aqueles que não foram salvos vão ser aniquilados, por que eles devem ressuscitar depois do milênio para ser mortos novamente e aniquilados para sempre? E outra coisa, a questão de, será que Hitler vai sofrer a mesma quantidade que um ladrão de galinha, por exemplo? É um assunto complexo. Mas e aí, professor? Como é que fica? Pois olha, amigo Tito e amigos que nos acompanham, a teoria do tormento eterno ensinam, por exemplo, que não há justiça alguma, que ensina que no fim das contas Deus vai aniquilar, destruir definitivamente aqueles que não aceitaram o plano de salvação. E eles alegam, por exemplo, o seguinte: se todos vão receber a mesma punição, ou seja, o aniquilamento, então qual é a diferença que vai existir entre Hitler e um ladrão, por exemplo, que não se arrependeu e continuou sendo ladrão? E Hitler, obviamente, foi um louco, né, que matou tanta gente desnecessariamente. Na verdade, esse argumento que os imortalistas usam, não é? Ele é um tiro no próprio pé. Por quê? Se eu crer que tanto Hitler quanto o ladrão arrependido vão ser atormentados para todo sempre, qual é a justiça nisso? Então, se Hitler é atormentado eternamente e um ladrão de galinhas que não se arrependeu, por exemplo, é atormentado eternamente, como que Deus vai dar a mesma pena para Hitler e para um ladrão de galinhas que não se arrependeu? Então, este argumento que o nosso irmão nos enviou, na verdade, ele é contra o próprio imortalismo da alma, não é? Porque se todos, em um momento, vão ser atormentados num lago de fogo para todo sempre, então, por exemplo, vou ir mais além, um ladrão que não se arrepende e Satanás, que é o pai do pecado, serão atormentados para todo o sempre. Então, também é uma heresia isso. Por isso que nós temos convicção de que a solução para esses aparentes problemas é o aniquilacionismo bíblico. Agora, é óbvio, o aniquilacionismo bíblico não ensina necessariamente que todos vão receber a mesma punição, ou seja, todos serão aniquilados instantaneamente, independente das obras que tenham feito. O aniquilacionismo bíblico ensina que antes da destruição total dos ímpios, haverá graus de castigo. E aqui é que está a justiça. Se Deus
aniquilasse diretamente Satanás e outros pecadores, ele estaria dando a mesma sentença para o pai do pecado e para pecadores. Agora, se ele atormentasse para sempre ambos, ele também estaria dando a mesma sentença. Como que a Bíblia resolve isso? Ensinando, obviamente, a gradação de castigo. Lucas 12, 47 e 48 é um dos textos que leremos para entendermos isso aqui. Lucas 12, 47 e 48. Diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Aqui está a justiça divina. Quanto mais luz o indivíduo tem e a rejeita, maior será o seu castigo. Quanto mais erros o indivíduo comete e não aceita Jesus, maior será o castigo. Então, tanto o aniquilar instantaneamente quanto o atormentar eternamente são dois extremos que não levam-nos a compreender a justiça divina. A Bíblia ensina que cada um será punido proporcionalmente à rejeição da salvação e ao que fez. Então, por exemplo, um ladrão que não se arrepende, ele vai ter um grau de castigo. Hitler terá outro grau de castigo. E Lúcifer, que se tornou Satanás, um grau de castigo ainda maior. Nós não sabemos quanto tempo vai durar isso, mas sabemos sim que nem todos serão aniquilados instantaneamente. Agora, depois que cada um recebe segundo as suas obras, segundo a gradação de castigo, haverá no final um aniquilamento total. E por quê? Simples. Se Deus não tem um aniquilamento total dos ímpios depois do castigo que cada um recebe proporcionalmente às suas obras, Deus nunca vai ter dado um fim ao pecado e ao sofrimento. E isso é uma aberração. É uma heresia, porque em Apocalipse 21:4 é dito que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não vai existir morte, nem luto, nem pranto, nem dor. É impossível que uma pessoa que ame, aprenda a amar como Deus ama, ela não sinta alguma dor em algum momento da eternidade se ela souber que um ente querido está sendo atormentado ainda por um erro que cometeu há muito tempo atrás.
Então, se Deus vai acabar com o pecado e toda a dor, é óbvio, vai chegar o momento que após o castigo de cada um, proporcionalmente às suas obras, Deus vai aniquilar os ímpios. Isso é muito claro na Bíblia, e por mais que alguns teólogos tentem dizer assim, não, os textos falam da aniquilação do corpo. Isso é uma bobagem. A Bíblia não faz separação entre corpo, alma e espírito. O ser humano é um ser holístico. Então, quando fala em aniquilar, é aniquilar totalmente mesmo, deixar de existir. Então, por exemplo, em Obadias 1:16, é dito o seguinte: assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Esse é um texto que mostra que, depois do castigo merecido de cada um, vem, né, a destruição definitiva. Outro texto encontramos aqui em Salmo 37, verso 20. Os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Então o texto é claro. Malaquias 4, 1-3 diz, por exemplo, que os ímpios se farão em cinzas. Ou seja, depois da gradação de castigo, ocorrerá, sim, a aniquilação total.
Esta é a teologia bíblica. E fugir disso aqui é aceitar uma heresia demoníaca chamada tormento eterno, que além de partir de um pressuposto filosófico grego de que a alma sobrevive fora do corpo, mesmo o indivíduo não tendo comido da árvore da vida, olha que heresia. Essa filosofia demoníaca de tormento eterno tem feito Deus se parecer pior do que o próprio demônio. Um Deus que precise castigar alguém eternamente para provar que ele é justo eternamente, isso aí não é um Deus bíblico. É por isso que muita gente se torna ateu por causa dessa heresia que colocam na Bíblia. Quando a Bíblia fala de castigo eterno, fala dos resultados do castigo, ou seja, o indivíduo depois será destruído e nunca mais voltará a ser ressuscitado. Agora não fala da duração do castigo.
Então, queridos, vamos desvincular a nossa mente dessa filosofia grega que separa corpo e alma e vamos crer no ensino bíblico que mostra a real justiça e amor de Deus.
Este programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento com relação ao que a Bíblia diz, ao que você ouve nas igrejas, na igreja em que você frequenta, se você tem algum questionamento, manda para cá que a gente coloca o professor Leandro Quadros na mira e ele tem que responder baseado neste livro sagrado, apenas na palavra de Deus. Não é a opinião dele, não é a opinião da Igreja Adventista ao qual a Novo Tempo pertence, não é a opinião da TV Novo Tempo, e sim o que a palavra de Deus nos tem para responder com os seus questionamentos. E nunca se esqueça que sempre que você estiver disposto e tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a disposição e a coragem de responder você.